Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nesse instante, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde vamos meditar na palavra de Deus nesse instante. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Nós leremos dos versos 13 a 18. Antes, porém, de ler esse texto, eu queria só contextualizar o momento em que o apóstolo Paulo traz aquela mensagem e contextualizar para a nossa realidade também. Falando da nossa realidade, a Bíblia ensina que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Essa semana, membros da nossa igreja choraram a morte de seus entes queridos. E nós tivemos a dura realidade de ter que conviver com a notícia da morte da dona Nair, que é mãe de duas membros aqui da igreja, que é avó, que é sogra, que é uma pessoa querida, uma irmã nossa em Cristo. E nós então avisamos a família que nós íamos ter nessa ocasião uma mensagem com a temática diferente, exatamente por causa desse evento. Momento de tristeza que reflete em nós e que surgem várias interrogações na cabeça. Quando entra em casa, quando está no chuveiro, quando está sozinho, vem as lembranças, vem tantas interrogações. Onde é que ela está? Já acabou? Tudo era só isso? O que aconteceu com a nossa querida mãe, avó? O que acontece com as pessoas quando elas morrem? Então esse texto, ele se reveste de singular significado. É uma pena que a gente pensa mais nessas coisas na hora da morte. Mas como nós vimos durante toda a liturgia do culto, devemos cantar sobre esses temas, da realidade do céu, do nosso estado espiritual com Cristo, do seu regresso, do ajuntamento do povo de Deus por toda a eternidade. Mas às vezes a gente está tão concentrado nas coisas dessa terra que a gente não consegue pensar nas coisas maiores que Deus tem reservado para nós. Então é por isso que eu gostaria que a gente pudesse refletir nesse momento. E como temos vários familiares aqui da família Silveira, nós mais uma vez expressamos a todos os nossos sinceros sentimentos. E é por isso que com vocês a igreja também chora e deseja que Deus os console e os fortaleça. E para encontrar consolo, só na palavra de Deus. E é por isso que eu quero refletir com vocês. Você que não perdeu nenhum ente querido essa semana, esses dias, mas às vezes ainda sofre com as lembranças da perda de pessoas do passado. Essa mensagem tem consolo para você também. E para quem não está nem um pouco preocupado com isso, é bom também refletir, porque a morte chega sem avisar, como aconteceu no dia de hoje, onde uma família inteira, fazendo um voo comum de Gramado para São Paulo, o avião acabou caindo e nós todos ficamos comovidos também com essa situação. A serra nesse final de semana está lotada, como é comum dela já estar, mas especialmente nesse período. E muitas pessoas ali preocupadas. Fico imaginando se eu morasse em qualquer outro lugar, a minha família vendo a notícia e fala: meu Deus, será que meu esposo, meu filho, meu neto não estava lá? As famílias preocupadas. O que está acontecendo? Então, dentro desse contexto, a gente tirar os olhos daqui e do agora, do palpável, do que os nossos olhos enxergam, e a gente contemplar. Nós não somos dos que vivem apenas por vistas, nós somos daqueles que vivem pela fé.
E a fé não é uma fé cega, sem fundamento, uma fé bíblica, histórica, bem fundamentada, uma fé salvadora que nos faz refletir sobre a vida futura. Inclusive hoje, na nossa pastoral do boletim, a gente tem um resumo das Institutas de Calvino, onde ele fala da vida futura. E ao pensar na vida futura, uma das coisas que mais me chama a atenção é dele afirmar, e eu concordo com isso, a gente vê isso com respaldo bíblico, que muitas vezes Deus nos assola com problemas, com adversidades, com crises na família. Para quê? Para a gente desagarrar daqui, para a gente parar de ter esperança aqui na terra e a gente ter esperança apenas no céu. O apóstolo Paulo queria dizer isso também para as suas ovelhas que estavam desconsoladas com a morte de entes queridos. E por isso ele escreve essa carta aos Tessalonicenses. O que aconteceu em Tessalônica é algo fantástico. Só aconteceu lá. Tão rapidamente uma igreja ser plantada. A igreja de Tessalônica iniciou num projeto de plantação de poucas semanas, não foi nem um mês. O apóstolo Paulo passou algumas semanas lá, foi expulso, teve que sair correndo da cidade. Será que vai vingar? E a igreja vingou. Não apenas vingou, mas se tornou uma referência. E no capítulo 1, Paulo diz que vocês se tornaram o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque em todo lugar ouve-se falar, está repercutindo a vossa fé para com Deus. Então aquela igreja que acolheu a palavra de Deus no seu coração, tinha alguns problemas, algumas dificuldades estavam passando, entre elas as dificuldades de ter que lidar com a triste realidade da morte de seus entes queridos. Então essa sessão é uma sessão que fala especificamente sobre isso no capítulo 4. Me perdoem a voz de hoje, a voz está quase acabando, mas eu espero que eu consiga terminar até o fim. Por isso que eu pedi o microfone aqui colado na boca para eu não falar muito alto. Mas vai ser bom que vocês vão se concentrar mais aqui comigo. Estão me ouvindo bem, não estão? Então, enquanto eu vou pregando aqui, você fala: oh Deus, sustenta a voz do pastor. Vou chegar no final do sermão. Vamos fazer a leitura do texto bíblico. 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Observe a relação do verso 13 com o 18. O versículo que introduz e o que conclui essa perícope. Ele diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Ignorante não é porque eles eram grosseiros, ignorante de não conhecer. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que dormem. A palavra dormir, o verbo aqui dormir, ele é utilizado, especialmente aqui nesse texto mesmo,
pelo menos em 3 sentidos. O mais comum, que é o sono físico, vou dormir. Por favor, não durma enquanto eu falo. O segundo sentido é quando a pessoa está displicente. Ele está dormindo. E você fala, acorda rapaz, olha o que tu está fazendo da tua vida. E um terceiro significado da palavra dormir é dormir no sentido de morrer. Os que dormem no Senhor. A pessoa que está não dormindo um sono mesmo ali, mas é como se fosse usando uma expressão para explicar a outra. Não é que a morte significa dormir. Ele usa a palavra dormir para se referir aos que morreram. Então o apóstolo Paulo aqui, ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Ou seja, alguém morreu, você tem que entender o que acontece. Tem gente que não sabe. Me lembro que quando teve aquela tragédia da Boate Kiss, muitas pessoas estavam querendo falar com quem morreu, porque eles eram ignorantes a respeito disso. Eu quero ter contato com eles. Tem como? Aí vem alguém e diz, tem. E acaba induzindo as pessoas a uma busca de coisas que são condenadas na Bíblia, como por exemplo, falar com mortos. Então, quando alguém morre, geralmente vem dúvidas na cabeça. Será que eu ainda vou encontrar? Será que tem realmente alguma coisa depois? Para onde será que foi? Como é que ela fica? E aí, para piorar, tem um monte de gente ensinando coisa errada. Paulo declara às suas ovelhas de Tessalônica, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito a esse tema da morte. E aí ele diz, para vocês não se entristecerem como os demais que não têm esperança. A ignorância faz a pessoa sofrer demais. E aqui eu digo com experiência de estar muitas vezes no funeral, porque como capelão militar, aqui na nossa região, tem muitas pessoas idosas e morrem, e nós somos chamados para estar lá. E na quantidade enorme de velórios que eu já participei, geralmente você vê algumas coisas que você começa a servir de padrões, de exemplo até, estatístico. Geralmente, onde tem mais desespero na hora da morte, é quando tem problemas que a família tinha com a pessoa que morreu. O povo mais desesperado, geralmente não é cristão, ou tinha abandonado o ente querido e agora vem um remorso porque a pessoa morreu e há um desespero gigante. Os funerais com mais consolo que você pode imaginar são os funerais de gente crente, porque o crente escorre uma lágrima do lado, ele está triste, mas ele fala, vamos cantar, e ele louva a Deus. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O crente, ele se entristece, mas ele não se entristece como os demais que não têm esperança. Essa referência é a quem? Não tem esperança. É uma referência àqueles que não têm a Cristo, aqueles que não foram alcançados pela graça. Essas pessoas não têm esperança de alguma coisa por vir. A minha vida é aqui agora e acabou. Aí nessas horas o desespero é maior. Paulo então está preocupado que as suas ovelhas não tivessem tristeza demais, como os que não têm esperança. Então vocês que têm esperança, deixa eu contar uma coisa para vocês, aí vai vir a narrativa. E o verso 18, que encerra a história toda, eles consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, isso que eu vou dizer para vocês que têm esperança, isso traz consolo, não só para um. Consola um, consola o outro, e um consola o outro com estas palavras. As palavras que estão entre o verso 14 e 17, que nós vamos ver agora. Então eu quero falar para vocês sobre o consolo para aqueles que têm esperança.
Quem não tem esperança, não tem consolo. Agora, se você tem esperança, se a sua esperança está em Jesus Cristo, há consolo. E se você não tinha antes, pode ter a partir de hoje, colocando a sua confiança em Jesus Cristo. Quais são os consolos que nós podemos ter diante da triste e dura realidade da morte? Observe, a partir do verso 14. Pelo menos 5 consolos aqui o texto vai apresentar para nós, de maneira prática, e nós vamos vendo isso aqui. Como eu disse para vocês, esse assunto é um assunto que a gente precisava ficar sempre falando dele, para que a gente não pensasse nisso só nas horas difíceis, mas ele foi escrito para as horas difíceis, para um consolar o outro com isso, especialmente quando perde alguém. Então no verso 14 ele dá o primeiro consolo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Qual é o primeiro consolo que está aí? Jesus trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem no Senhor, os que morreram no Senhor. Olha que consolo interessante. Jesus há de voltar a essa terra. Nós cantamos hoje, Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Quando Cristo voltar a essa terra, nós não sabemos nem que dia nem que hora acontecerá, só o Pai o sabe. Nesse dia que Cristo retornar, Ele vai trazer em sua companhia os que dormem. Ou seja, Ele não vai deixar os que dormem lá, fiquem aí que eu volto já. Ele trará em sua companhia, vem junto com Ele. Os que dormem estão aonde? Os que dormem estão em companhia de Jesus. E quando Jesus voltar, Ele trará em sua companhia esses que dormem. Aqueles que morreram, esses estão com Cristo. É claro, não ainda na sua plenitude, porque a morte é a separação da parte material da parte imaterial, que hoje está grudada aí. Se você está me ouvindo aqui, está conectado ainda, mas chega uma hora que morre. A parte física vai ser enterrada e vai se decompor, e essa parte imaterial, que nós podemos chamar de coração, mente, alma, espírito, essa parte que ele não pega, essa parte vai para onde? Fica flutuando. Eu estou sentindo que está por aqui. Já vi gente declarar dessa forma em algumas reuniões. Eu estou sentindo que a alma de fulano está por aqui presa e nós precisamos fazer alguma coisa para ele se liberar. Mas para ir para onde? Como é que está presa se não tem mais alguma coisa segurando o espaço? Mas o que acontece? Jesus falou para aquele ladrão que estava perto de morrer do seu lado. O que foi que Jesus falou para aquele ladrão? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus virou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo. Quando é que aquele ladrão estaria no paraíso com Jesus? Observe, alguns, para tentar trocar isso aqui, falaram, não, tiveram que alterar o texto bíblico para dizer, não, Jesus disse assim, em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, é verdade o que eu vou te dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele, na hora que aquele ladrão que estava lá na cruz morreu, seus olhos fecharam. É como se a parte dele imaterial se soltasse da material. E aonde é que vai agora? O olhinho dele fechou aqui e abriu na presença do Senhor. O que aconteceu com a nossa irmãzinha que faleceu essa semana? Os olhos dela fecharam aqui. E quando abriram na presença de Deus, na companhia de Jesus. Aqueles que morreram no Senhor estão na presença de Jesus, sem dor, sem sofrimento, sem dúvida, mas eles estão lá, junto a Jesus. Não estão assim, vagando pelo universo, espaço sideral.
Não está solto aí não. Morreu, fechou o olhinho aqui. Eu estou falando dos que morrem no Senhor. Então não vou falar dos que morrem sem o Senhor. Eles vão abrir o olho em outro lugar. Porque a Bíblia só fala de 2 lugares. Morreu, vai para lá, vai para cá. Eu estou falando dos que morrem no Senhor. Quem morre no Senhor, abre os olhos na glória dos céus. Primeira pessoa que eles vão ver, Jesus Cristo. Aguardando. Venha cá. De braços abertos. E a pessoa está lá. Até a volta de Cristo. Qual é o consolo que nós temos? Essas pessoas, nossos entes queridos, nossos irmãos que morreram em Cristo, eles estão todos na presença de Jesus. E quando chegar o dia da volta de Cristo, Jesus trará eles com Ele mesmo. Jesus vai aparecer e não fica aí sozinho que eu volto. Não, vem comigo. Trará em sua companhia. É porque a gente é muito visual, né? Eu estou imaginando aqui como é que eu visualizo as almas vindo. Como é que eu vejo isso? Eu não estou vendo isso. Mas é o que o texto nos diz, e isso é importante para nós. Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, Jesus vem com seu exército angelical e as almas do seu povo eleito. As almas de todos os crentes. Josué vai estar lá no meio. Moisés. Os servos de Deus de todas as épocas. Você que está malhando muito aí, está bombado. Vai conhecer Sansão. Eu quero ver como é que eram os músculos de Sansão. Você vai poder conversar com Jonas. Rapaz, tu é fujão, hein, Jonas? Tu vai poder conversar com Maria. E vai perguntar, Maria, como é que a senhora se sentiu? Porque a senhora segurou Jesus quando era bebezinho. A senhora teve noção de que na sua mão estava o teu próprio Salvador? Você vai poder conversar essas coisas todas. Para os estudantes de teologia que gostam muito de teólogos, vão encontrar Lutero lá também. Vão conversar com Calvino. Vão conversar com várias pessoas. Seus entes queridos que morreram no Senhor, eles estão em excelente companhia. E no dia final, Jesus trará todos eles em sua companhia para algo que Ele tem preparado para fazer, que o texto vai dizer na sequência. Então essa é a primeira coisa que o texto diz. Descanse. Perdeu alguém? Morreu no Senhor, está na presença de Jesus. Fechou o olhinho aqui, abriu lá. Assim, imediato, está lá. Alguns vão dizer, não, fica dormindo ali no caixão. Fica não. A parte material vai se decompor. Daqui a pouco, dando spoiler do que eu vou dizer, daqui a pouco Deus vai dar um corpo novo para ele, porque ele já acabou. E tem uns de nós aqui que estão precisando, né? De um corpinho novo. O Senhor vai dar um corpo novo. Aqueles decompõem, mas a identidade da pessoa, quem ela é, a sua alma, o seu ser, com tudo que aconteceu na sua vida, essa vai estar na presença de Jesus, e quando Jesus voltar, Ele trará em sua companhia os que dormem. Que coisa maravilhosa pensar nisso. Versículo 5, segunda coisa. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que ele está dizendo aqui? Nós não iremos preceder os que dormem, nós não vamos na frente dos que dormem. E é bom pensar nisso aqui, né? Porque senão você fala, e o meu ente querido vai ficar onde? Calma, filho, o que vai acontecer com ele, vai acontecer com todos nós, vai acontecer uma coisa. Primeiro vai acontecer com eles e depois conosco. Nós não vamos na frente e não vamos deixar eles para trás, deixados para trás. Tem um filme sobre isso, né? Uma série até. Interessante que ali é uma série de fantasia. É uma literatura, mas o povo leu aquilo ali como se fosse a verdade escrita, né? Então, durante um tempo aí, nós fomos muito guiados pelas ideias do Tim LaHaye sobre deixados para trás. Mas aqui o texto diz que nós não vamos na frente deles.
já nos preparando para o que vai acontecer aqui, que é o terceiro consolo. Mas o segundo aqui que eu consolaria você, se eu tivesse perdido um ente querido e eu falasse, mas eu quero tanto que ele esteja lá, Jesus vai lhe levar para o céu. Sim, eu vou e ele. Aí fica tranquilo, aquele que morreu não vai ser esquecido não. Você vai ver o que vai acontecer com ele. Primeiro, eles não serão deixados para trás. Nós não precederemos os que dormem. Ou seja, aqueles que morreram, que tiveram sua história, essas pessoas não serão esquecidas. Nesse mundo a gente esquece tão fácil, né? Estava andando no cemitério essa semana, olhando, aí você vai vendo as catacumbas, vai vendo ali cada lugar, aí tem uns que já estão lá há bastante tempo, algumas fotos, alguns jovens, outros que já estão há bastante tempo lá. Nem todo mundo tem o costume de ir no dia dos finados, visitar os seus mortos, ou ver, melhorar ali o seu jazigo. E para falar a verdade, a maioria de nós nem pensa nisso mesmo, né? Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês já tem um lugar preparado para, quando você morrer, guardar seus restos mortais? Eu não sei se 10 aqui levantariam. Eu sei que uns levantariam, que eu conheço já. Já até tiraram foto do seu jazigo, arrumadinho. Não, aqui morreu a minha avó, já meu pai, e aqui agora, quando eu morrer, eu vou ficar aqui. E vai lá e cuida, tudo bem. Tem outros que morrem e não tem nem onde botar. Não sei se você já viu como é que é feito, muitas vezes o cemitério, em alguns cemitérios eu vi em Porto Alegre isso, cova rasa, o corpo é deixado, 30 dias, você tem ali, se você quiser, você pode tirar ali e botar em outro lugar, senão eles vão dar destino. Ou você vai andar na serra aqui assim, esse dia eu estava andando aqui, subindo a 116, e de repente cidadezinhas bonitinhas ali, depois de picada café, daqui a pouco tem um cemitério na beira do asfalto. Se ficar olhando muito para lá e esquecer a curva, você vai morar ali também. Mas aí você vê, olha só, essas pessoas aparentemente não são mais lembradas. O que eles fizeram, o que disseram, passa um tempo, o povo esquece, mas Deus nunca esquecerá. Nós de modo algum precederemos os que dormem. Vai acontecer algo com esses que morreram no Senhor primeiro, e depois vai acontecer conosco. Terceiro consolo, versículo seguinte, verso 16, observe. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Qual o consolo? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que vai acontecer? Nós declaramos no credo apostólico que recitamos durante o culto hoje: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. A gente crê na ressurreição do corpo. É uma doutrina cristã, uma doutrina judaico-cristã. Haverá ressurreição. Mas não é igual a ressurreição de Lázaro. Ressuscitou e morreu de novo. A ressurreição final tem como padrão a ressurreição de Jesus. No texto que lemos durante a liturgia já mostrava. Ele é a primícia dos que dormem. Ele que morreu, ele vai ressuscitar e é o primeiro que vai fazer isso. Então Jesus ressuscitou no novo corpo. Esse corpo novo de Jesus tinha algumas coisas diferentes, nós não sabemos explicar, mas tinha alguma coisa diferente.
Boa notícia para você. Seu novo corpo 2.0 vai ser muito melhor que esse que você tem aí, viu? Jesus ressuscitou. Maria estava do lado e não reconheceu, achou que era um jardineiro. Como é que Maria não sabia que era ele? Alguma coisa estava diferente. 2 discípulos andaram o caminho do lado de Jesus e não perceberam que era Jesus até chegarem no lugar. Alguma coisa estava diferente. A voz não vai ser assim rouca que nem a que eu estou. Aqui eu me lembro do pastor Henry, que tem aquela fala toda especial que a gente lembra. Lá na glória do céu ele não vai falar desse jeito. Ele vai ressuscitar, vai receber um corpo novo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Meus irmãos, todas essas almas que estão com Jesus, elas estão desfrutando da presença de Jesus em espírito, mas depois elas vão ter um corpinho novo. Então imagine só que consolo, que eu vejo pessoas que são deficientes ali, que não podem andar, perderam o movimento das pernas. Na glória do céu você vai ficar olhando, cadê o irmãozinho lá? Daqui a pouco ele vem correndo, só eu aqui, bonzinho. Imagine alguém que teve o braço decepado, só tem um. Na glória do céu ele vem assim, ó. Imagine aqueles que tinham, na distribuição do QI, eles chegaram atrasados. Sabe aqueles mais lentos para raciocinar? Rapaz, ele vai estar com uma placa-mãe nova agora, super veloz, QI avançado, corpo novo, corpo que não envelhece, corpo que não se destrói. Principal, corpo sem as marcas do pecado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que é um corpo incorruptível. Também ele lá chama de corpo espiritual, é um corpo dominado pelo Espírito de Deus. Não é mais esse corpo que você usa e que tem inclinações para a carne e que se desgasta, que envelhece e que peca. O seu corpo novo não vai ter essas inclinações. No seu corpo novo não tem preguiça. No seu corpo novo não tem inveja. No seu corpo novo nunca vai querer usar o seu próprio corpo em prostituição. Em seu corpo novo, os gordinhos aqui que nem eu, não vão ter mais barriga. Não vão ter risco de sofrer infarto. Tem que cuidar aqui, porque aqui pode, mas lá não vai ter mais isso. É um corpo incorruptível. É um corpo que vai durar para a eternidade. Esse aí é provisório. Paulo chama de tabernáculo. É como se fosse uma tenda. É provisório. Ele tem um tempo de vida. Qual o tempo de vida? Alguns chegam a 70 anos, 80. Depois disso é canseiro e enfado. Moisés chegou a 120. Esses corpos têm data de validade. Vão se decompor e nós vamos enterrar. Mas a pessoa nós não vamos acabar, ela não vai se acabar jamais. Ela vai para a presença do Pai. O Senhor trará em sua companhia esses que dormem, e quando eles virem, eles vão ressuscitar primeiro. É isso que o texto diz. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando, pastor? Num dia que só Deus sabe. O texto diz que, dada a sua palavra de ordem, no dia que Deus disser, é agora. Ouvida a voz do arcanjo. Quem é esse aqui? É o único lugar que a Bíblia fala o nome do anjo, porque os outros são muitos. Aqui é falar o arcanjo. A gente nem sabe se tem 2. Toda vez que fez referência a ele, era o arcanjo. Miguel, então vai dar o toque de reunir, vai dar ordem. Toquem as trombetas. As trombetas de Deus soarão. Deus descerá dos céus, trazendo em sua companhia os que dormem. Os mortos ressuscitarão. A partir dos seus corpos,
ou a partir de qualquer partícula que tiver em qualquer lugar. Deus não precisa do mesmo corpo para ressuscitar, mas Ele pode usar o pó de Abraão, que deve estar em algum lugar por aí, e Ele vai dar um corpo novo. E todos os crentes de todas as épocas ressuscitarão, agora estarão corpo e alma completos, ressuscitados na presença de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar nisso? Eu fico pensando, isso vai contra todas as propagandas de hoje, né, de beleza. Você precisa investir na sua aparência. Mulheres, principalmente. Você já viu quantos vidrinhos você tem em casa? Eu digo vidrinho porque eu não sei o que é que vai dentro, né? Mas tem de toda coisa ali. Um monte de coisa que você usa para todo tipo de coisa. Para conservar melhor. Isso aqui é um creme para deixar a pele mais assim e tal. Haverá um dia em que nós vamos receber um corpo que não vai ser como esse, vai ficar precisando passar creme, vai precisar ficar com alguma coisa assim específica, vai precisar de uma dieta ruim. Lá eu fico imaginando que o pavê não engorda ninguém. Aquele churrasco gorduroso deve ter no céu, porque é coisa boa, né? Tudo que tem no céu é coisa boa. E ninguém vai sofrer com essas coisas, não. Nós vamos ressuscitar em novos corpos. Deixando as brincadeiras de lado, console seu coração com isso. Nossos irmãos do passado ressuscitarão. Tem um pastor que é emérito da nossa igreja aqui, pastor Floyd, vai ressuscitar no seu novo corpo. E os nossos irmãos do passado, nosso missionário que veio para o Brasil, Simonton, morreu tendo que sofrer com a morte da sua esposa, vai ressuscitar também. Você vai conhecer ele. Pastor, eu vou conhecer. Acho que no céu ninguém conhece ninguém. Vamos ver pelo texto que, embora ele não explique aqui especificamente isso, há outros textos que dão margem para algumas pessoas dizer que lá no céu ninguém se conhece. É um texto de Isaías que diz que no novo céu e nova terra eles não terão mais lembrança das coisas passadas. Se a gente pensar que não reconhece mais ninguém, como é que vai ser o céu? Nós vamos andar no céu e esbarrar. Opa, desculpa aí. Como é seu nome? Aí você vai esbarrar do lado de uma pessoa sua, você não sabe quem é. Aí alguém vai dizer assim: vamos agora adorar o Cordeiro de Deus. Cordeiro? Quem é Cordeiro? Você não tem mais lembrança. Não vai ser assim não, irmãos. Nós vamos estar lá, vamos lembrar, mas é em outro sentido que o texto apresenta. Lá o texto de Isaías que fala sobre isso, literalmente pode ser traduzido assim: e as coisas passadas não sobem mais ao coração. O que ele quer dizer com isso? Que ninguém vai estar no céu com saudade daqui. Encontrar um irmãozinho assim: o que aconteceu, meu filho, que você está desconsolado, triste? Eu estou com saudade dos meus irmãos lá da IPC. Estou com saudade de ouvir aqueles músicos. Eu sei que os nossos cantores são maravilhosos, não são tocadores aqui. Eles são só um prenúncio dos coros angelicais. Imagine aquele coro que apresentou aquela cantata do Natal de Jesus. E só alguns pastores no campo viram. E os anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. Ou seja, lá na glória do céu. Então quando a gente vê umas coisinhas bonitas assim cantando, é só um pré-anúncio do que nós vamos ter lá na glória do céu. Então nós não vamos ficar lá sem memória. Nós vamos lembrar Deus. Só que meu coração não tem mais saudade daqui. As coisas daqui não sobem mais. E presta atenção que isso aqui é uma aplicação importante agora para nós e para os nossos relacionamentos difíceis. Porque pense num povo briguento, é nós mesmo. Como diz assim, é com nós, né? Brigar é com a gente mesmo. Na terra. Vocês perceberam o cântico um dos cânticos que nós entoamos aqui? Diz assim: quando Cristo voltar, então seremos somente um.
com o Senhor. Você acha que na glória do céu vai chegar assim, não, fulano para mim morreu, não quero mais ver na face da terra. Chega no céu e fala, ele vai, eu quero ir para o inferno. Não tem isso. Essa dificuldade de entendimento é dessa tua mente pecaminosa agora. A mente nova não vai ter isso não. Teu corpo novo não vai ter isso não. Na glória do céu, até aqueles que não se bicavam muito, tipo Evódia e Sintique. Evódia chegou a Sintique, aqui já é o céu, amiga, e elas vão se abraçar. Não tem dois céus, não tem ninguém separado. Pensar no reino dos céus traz isso. E mais, olha para você ver como isso aqui é importante. Quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus, ela começa já agora na terra desfrutar desse benefício que vai ser pleno no céu. Por exemplo, lá nossa mente vai ser perfeita, mas você já começa a desfrutar as primeiras sementes disso aqui. Por exemplo, gente que não perdoa. Ah, comi, errou, não perdoa. Aí se converte. O que acontece? Ela começa a lembrar do que fez, mas ainda estou com raiva. O Espírito Santo vai trabalhando no coração, daqui a pouco eu lembro, mas eu não tenho mais raiva disso. Mas também não quero mais amizade. O tempo vai passando, Deus trabalha o coração dela, daqui a pouco ela lembra, ela não sofre e ela ainda se aproxima daquela pessoa. Exemplo disso, José. Eu imagino que os primeiros dias de José foram difíceis. Lembrar dos seus irmãos que o traíram, mas depois de um tempo ele fala, Deus me enviou, não fiquem tristes por terem me vendido. E José perdoa todos eles. Em Cristo, a nossa mente vai mudando já para ser aquela mente de lá, que não vai ter sofrimento com algumas lembranças pecaminosas. Lá a gente vai lembrar de quem a gente era, o que a gente fez, mas isso aí não sobe mais para o coração. O que sobe para o coração é estar diante de Jesus. Mas vamos prosseguir. Tem mais duas aqui, se minha voz aguentar. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Olha só que consolo nós temos para aqueles que têm esperança da vida eterna. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o Senhor tocou a trombeta, desceu à terra, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Ele trará em sua companhia os que dormem, os que morreram no Senhor vão ressuscitar primeiro. A gente vai ficar vendo isso acontecer, mas não imagine que é um Walking Dead, assim, tipo, o pessoal saindo dos túmulos, ressuscitei. Não, é ressuscitando em corpo novo, coisa fina. E alguns que são apressados vão logo perguntar, ô Jesus, e eu? Eles ressuscitaram, e nós aqui que não morremos? Ou seja, que vão estar vivos na volta de Cristo. Na verdade, não vai dar nem tempo de fazer essa pergunta. Na hora de você falar, ô Jesus, e eu? Já sou outro. A Bíblia diz que vai ser no abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados. O corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Esse corpo carnal será revestido desse corpo espiritual. No abrir e piscar de olhos, assim, ó, transformados. Às vezes eu fico assistindo alguns filmes da Marvel. O Sr. Stark lá, que fez aquela armadura assim. Depois ensinou a do Spider-Man também, né? Aquela tecnologia que bota assim... E rapidinho ele já se reveste, né? Isso aí é só uma tentativa do que nós vamos se revestir lá no céu. Mas vai ser mais rápido que isso. Não é assim, ó, vai lá, toca o botão e bota aquela roupa toda. Não, nosso negócio vai ser assim, ó. E não tira mais.
Essa vai ser a nossa habitação para sempre agora. Esse corpinho que você tem aí, corpinho é apelido, né? Mas esse corpinho que você tem aí, ele dura um período, talvez 100 anos. O corpo que Jesus vai lhe dar, esse vai durar a eternidade. Eternidade a gente perde a noção, né? Não é 100 anos, é mais que 200, é mais que 500, é mais que 1000 anos, é mais que 10.000 anos, 1 bilhão de anos. Não tem mais a expressão de tempo. Você entrou para a eternidade agora, não tem mais fim. Seremos então com esse corpo novo, olha o que o texto diz, nós os vivos o que ficarmos, né, que vamos ser transformados nesse corpo novo, parecendo mais leve que pena, nós vamos ser arrebatados, olha a expressão, juntamente com eles. Com quem que nós vamos ser arrebatados? Olha o texto, seremos arrebatados. A ideia de arrebatado é levantado do chão assim, ó, começar a flutuar. Começou a levantar para um encontro nos ares. Quem vai? Olha a expressão do texto. Nós, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Com quem que nós vamos ser arrebatados? No meio do texto diz, seremos arrebatados juntamente com eles. O eles aqui é a referência, os que dormem. Então, nesse último dia, nossos irmãos que morreram no Senhor receberão um corpo novo, perfeito. Nós seremos transformados no abrir e piscar de olhos, corpos perfeitos, e agora nós vamos subir, arrebatados, para o encontro com o Senhor nos ares. Nós e eles. O que o texto faz referência assim? Ele não bota de modo individual. Você vai ser arrebatado para estar com Jesus. Ele fala, nós seremos junto com eles, os que morreram, mostrando o consolo que nós podemos ter do reencontro com os nossos entes queridos. É por isso que o crente, quando está no funeral, ele diz, não adeus. Ele só diz assim, até breve. Você foi na frente, daqui a pouco eu chego. Porque nós vamos estar todos juntos. Chegou esse dia, nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor. Mais um assunto que infelizmente foi muito deturpado. Esse assunto de arrebatamento, avião caindo e trem batendo e aquela coisa toda, tudo desses filmes que foram colocados. Onde é que a Bíblia fala de arrebatamento? Na volta de Cristo. Cristo volta, os mortos ressuscitam primeiro, nós somos transformados, arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Por que Deus nos botou nos ares? Não botou a gente para se encontrar aqui na terra mesmo? Podia ser numa padaria. Vamos tomar um cafezinho agora com nossos entes queridos. Por que é nos ares? Imagine você lá voando assim, vou encontrar fulano ali, tocando nas pessoas, porque são corpos, não é mais só espírito, é corpo e alma agora, todos juntos com o Senhor. Por que é nos ares? É porque Deus está tirando o seu povo. Outros textos, eu não me tenho tempo aqui para falar sobre eles agora, mas textos como a segunda carta de Pedro, fala que o Senhor vai destruir essa terra, não com água, mas com fogo. Os elementos em brasa se desfarão. Mas antes de Deus destruir, Deus tira seu povo. Tirou seu povo. Fica aqui, viu, gente? Eu vou fazer um negócio ali, vocês vão ficar assustados. Então vocês não vão nem vir. Isso aqui fica para cá. Ele arrebata o seu povo, eleito de todas as épocas. Está todos os eleitos do Senhor aqui. E aí Deus olha aqui agora e destrói todas as coisas. A terra do jeito que ela é vai ser desfeita. Os elementos em brasa se desfarão. E depois que ele fizer todas as coisas, eis que vejo descendo do céu a nova Jerusalém. É o lugar onde a gente vai habitar. Quem morar no subúrbio do céu, a rua é de ouro. Não foi assim que a gente ouviu cantar? A rua é de ouro. Os muros, ninguém picha, ninguém pula. A sua casa não precisa trancar de chave.
segurança total. Lá não haverá choro, lá não haverá mais tristeza, dor, lamento. É o lugar de alegria eterna, é a presença do Pai. Nós seremos arrebatados juntamente com os nossos irmãos que morreram para o encontro com o Senhor. E esse é o último consolo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O principal consolo aqui não é que a gente vai ver nossos entes queridos. O principal consolo é que nós e os nossos entes queridos vamos ver o Senhor. Nós vamos estar todos diante de Deus. Lá nessa época eu vou ficar desempregado. Não precisa de pastor, nem presbítero também, viu, irmãos? Cessou, não há necessidade. Nós não temos mais nossa função aqui necessária, que todos vão ser ensinados pelo grande pastor Jesus Cristo. E você tiver pergunta para fazer, tem até eternidade aí para você perguntar, o resto da sua vida. E as irmãzinhas que gostam de conversar, eu não sei por que eu falei isso, desculpe a insinuação, mas quem gosta de conversar, é porque eu, brincando com vocês, eu digo, eu estou com a minha família lá em casa. Teve um dia que eu tirei uma foto, 8 mulheres conversando ao mesmo tempo, e eu olhando de longe assim, falando, meu, não acredito não, como é que elas se entendem, né? No céu não vai ter hora para acabar, porque às vezes eu vejo elas indo dormir 1 da manhã, 2 da manhã conversando. No céu, meu irmão, ninguém vai perder horário. Nós não estamos mais ligados ao tempo, está na eternidade, então pode conversar à vontade. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Vai encontrar outras pessoas, isso é bom, mas o principal encontro é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar na presença dele, todos juntos, pelos séculos dos séculos. Aí ele encerra dizendo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa palavra traz consolo para nós. Consolo porque os mortos estão na companhia de Jesus. Consolo porque nós não precederemos os que dormem, eles não vão ser deixados para trás, esquecidos. Primeiro vai acontecer com eles. Consolo porque os mortos ressuscitarão em corpos novos, não vai ser naquele corpo doente, frágil. Por isso que quando você perde alguém, a última imagem não deve ser aquela do caixão, porque a imagem real ainda nós veremos no corpo perfeito que Jesus Cristo tem reservado para os seus. Depois nós todos vamos ser arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Imagine você sendo elevado aos céus e Deus depois colocando a gente em novo céu e nova terra, dizendo, eu sou o prefeito aqui da cidade agora, eu é quem vou instruir vocês aqui agora, fiquem todos comigo aqui. E Jesus ali no centro, o rei, o nosso governador, o nosso príncipe da paz, e nós estaremos para sempre com ele. Consolai-vos uns aos outros com essas coisas. Isso aqui é consolo para quem tem esperança. A sua esperança precisa estar em Jesus, na vida ou na morte. Infelizmente a gente só está pensando aqui agora. Paulo disse, a minha esperança em Cristo se limita apenas a essa vida. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Temos que ter esperança do porvir, a vida futura que Deus tem reservado para nós. E os melhores cristãos dessa terra serão aqueles que estiverem com suas mentes lá no céu, porque com a mente do céu atuarão nesse mundo, aguardando o glorioso dia. Antes de encerrar, queria que você fizesse algumas perguntas dentro do seu coração. Você está preparado para esse dia? Se o dia da volta de Cristo fosse hoje, você estaria entre aqueles que seriam transformados no abrir e piscar de olhos para o encontro com o Senhor?
Cristo não chegou, mas digamos que a tragédia acontece, chegou o fim dos seus dias, a morte chegou. Você sabe já para onde você vai? Pastor, eu prefiro não julgar. Mas não é julgar não. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Se você crê em Jesus, Ele já lhe garante isso. Agora, quem não crê no Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele não vai ser condenado, já está condenado. Isso aqui que eu acabei de falar não é consolo para todo mundo, não. Isso aqui é consolo para aqueles que creem em Jesus. Então coloque sua fé em Jesus Cristo. Deposite sua fé em Jesus Cristo. Renda-se a Ele, dizendo: Jesus, eu quero viver contigo. E quando eu morrer, meus olhos vão fechar aqui. E quando eu abrir meus olhos, eu poderia encontrar com o Senhor face a face. E vou ficar lá na sua presença. Até o dia que Ele disser: vamos comigo agora que eu vou finalizar todas as coisas lá na terra. E você vai junto com Ele, eu vou junto, no meio do armamento todo, no meio dos anjos todos. Vem comigo, vamos lá, pessoal. E aí Ele vai trazer todo mundo em sua companhia, a trombeta soando, e você vendo todo mundo se dobrando, ninguém ficando em pé, todo mundo, ninguém aguentará a presença de Deus. Você não vai ver isso na TV não, viu? Você não vai ficar vendo assim com o controle na mão, não. Quando Cristo se manifestar, vai ser algo tão glorioso que ninguém aguenta em pé. As pessoas vão cair no chão. E quando estiverem prostrados, eles vão reconhecer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguns vão dizer: de fato Ele é Jesus. E vão ter o resto da eternidade para se arrepender. Mas já é tarde demais. Acabou o tempo deles. Mas nós, quando nós nos ajoelhamos hoje, no dia que Ele voltar, a gente vai se ajoelhar com tranquilidade. A gente já faz isso. Para quem crê em Jesus é consolo, para quem não crê nele é destruição. A Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Há consolo para quem tem a fé em Jesus. Coloque sua fé em Jesus antes que seja tarde demais. Proclame o Evangelho para as pessoas, para que elas também possam se arrepender e crer, e assim podermos desfrutar da presença bendita de Jesus Cristo por toda a eternidade. Eu quero finalizar com uma citação muito interessante que eu vi essa semana. Tem um grande teólogo nosso que está num momento difícil de sua vida. Eu tive o privilégio de ouvi-lo em uma de suas preleções há 20 anos atrás, quando ele esteve aqui no Brasil. Donald Carson. Dr. Donald Carson escreveu vários livros, um grande teólogo. Ele está sofrendo agora com a doença de Parkinson. E aos poucos, sua memória está se acabando. E recentemente a família publicou em redes sociais que todos os agendamentos de preleção dele estão cancelados. E o anúncio dizia mais ou menos alguma coisa assim: o senhor não está triste por ter que deixar de lado fazer a coisa que o senhor gosta tanto de... Está sofrendo agora com essa doença? Aí ele diz: nada que uma ressurreição não resolva. Que coisa boa, né? O cara está morrendo, sabe que vai... Nada que uma ressurreição não resolva. Jesus vai ressuscitar todos os seus, nenhum será deixado para trás. E nós, se estivermos vivos nesse dia, não vamos na frente deles, vamos ver tudo isso. Irmãos, a gente precisa encher o nosso coração com essas coisas. Quem sabe você precisa hoje mesmo dizer: Senhor, eu tenho andado tão preocupado com as coisas dessa vida, pouco dou atenção à vida futura. Enche meu coração com isso. Me dê mais vontade de conhecer essas verdades. Esteja você preparado para esse dia.
profeta Isaías disse para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vai chegar o nosso dia. Quando esse dia chegar, você enfrenta com tranquilidade. Não enfrenta a morte. Meu Deus, o que vai acontecer? Não, já sei o que vai acontecer. Eu sei que o meu Redentor vive. Em breve Ele me receberá em sua presença. Essas coisas devem encher o nosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe e fortaleça a nossa fé em Jesus. Consolo para aqueles que têm esperança. Não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.